Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é José Igor Vicente, eu sou bolsista do SEIC, que é o Centro de Ensino Integrado de Química da USP de Ribeirão Preto. Eu faço curso de licenciatura em Química lá, eu sou do último ano, e hoje eu vou trazer aqui para vocês nessa live uma pequena apresentação que se chama O Universo na Caixa. Essa apresentação ela vai falar um pouquinho sobre a importância da luminescência, como que eu posso explicar esses conceitos para os alunos e como que eu posso explicar esses conceitos trabalhando ele através de materiais didáticos, como a caixa escura, que é o material didático que a gente desenvolveu no SEIC, da USP de Ribeirão Preto. Vamos lá? Bom, primeiramente, o que é luminescência, né? A gente sabe, quando a gente ouve essa palavra luminescência, a gente já liga logo à luz, a coisas brilhantes, mas qual que será que é o conceito de luminescência mesmo, né? Como que a gente pode explicar isso? Então aqui eu separei um monte de imagens para vocês, ó, tem vagalume, tem ondas brilhantes, tem reagentes químicos brilhando, aquelas pulseirinhas de festa, estrelinhas de quarto também brilhando. Será que tudo isso são formas de luminescência ou não? Vamos entender um pouquinho mais a fundo. Bom, primeiramente, para a gente entender como que o processo de luminescência acontece, a gente tem que falar de transição eletrônica. Quando determinada fonte de radiação exerce radiação sobre esse átomo, ele vai dar energia para os elétrons desse átomo conseguirem saltar para uma camada mais externa, ou seja, o elétron está ali no estado fundamental dele, orbitando, como está mostrando no GIF para vocês, e aí, de repente, ele começa a ganhar energia. Conforme ele vai ganhando energia para saltar para uma camada mais externa e ficar um tempinho naquela camada um pouquinho mais longínqua do núcleo, né? Porque agora ele está um pouquinho mais energético. Porém, essa energia que ele ganhou não é dele, para ele ficar ali para sempre naquela camada. Então, uma hora ou outra, ele vai ter que voltar para o seu estado fundamental, ou seja, para a sua camada de origem, e quando ele volta para a sua camada de origem, ele tem que emitir essa radiação que ele recebeu em forma de energia, de calor, de luz para o meio, né? Então, ele emite um fóton para o meio, e é quando a gente tem a emissão de luz, a incidência de luz que a gente vê, então, desses materiais. Então, é assim que o processo de luminescência se dá, através desse ganho de energia do elétron, que faz ele fazer uma transição ali entre camadas, e quando ele volta para a sua camada original, ele emite energia em forma de luz. Então, é assim que acontece o processo da luminescência, certo? Bom, esse é o conceito por trás da luminescência. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre ela a fundo mesmo. Existem 4 tipos de luminescência. A gente tem a fluorescência, a fosforescência, a bioluminescência e a quimioluminescência. Vamos começar falando sobre a fluorescência. A fluorescência é um processo de emissão de radiação, né, da luz visível, que ela é muito parecida com a fosforescência, né, que é o próximo que eu vou conversar com vocês. Só que o que acontece na fluorescência? Aqui é um fenômeno que o átomo aqui em si, ele só vai emitir luz, o material, o objeto, ele só vai emitir luz enquanto ele estiver sendo incidido por radiação de alguma fonte. Ou seja, eu coloquei o exemplo aqui, por exemplo, dos olhos de gato na rodovia. Eles só brilham, só emitem luz quando o farol do carro pega neles. Depois que o farol do carro passa e eles ficam no escuro, ele não vai mais emitir luz. Por que isso acontece? Porque o processo de decaimento do elétron do átomo destes materiais é muito rápido. Já na fosforescência, a gente tem uma diferença, é o mesmo tipo de física, é o mesmo tipo de conceito, só que na fosforescência, perdão, na fosforescência, gente, esse processo ele dura um pouco mais, ele é um pouquinho mais demorado do que na fluorescência, né? Então, aqui, a gente pode usar como exemplo os interruptores de tomada que a gente tem em nossas casas, a própria lâmpada branca que a gente tem em nossas casas, essas luzinhas de quarto, ponteiros de relógio. Aqui, enquanto eu estou emitindo radiação para o material, ele está lá emitindo luz, está lá no seu estado excitado, mas quando eu acesso a fonte de radiação, para esse elétron que estava ali emitindo energia, emitindo luz, voltar para o seu estado original, seu estado fundamental, demora um pouquinho mais. Ele vai passando por fases antes de cair de nível totalmente e ficar ali no seu nível de mais baixa energia. Então, até que esse processo, né, gradual aconteça, ele vai emitindo luz até isso acontecer. Então, a diferença principal de fosforescência e fluorescência é o tempo de duração dos dois processos. A fosforescência é um pouquinho mais longa do que a fluorescência, justamente por causa desse fenômeno, ok? A gente tem a quimioluminescência também, que é outro tipo de luminescência que acontece através de uma reação química. Aqui, diferente da fluorescência e da fosforescência, que a gente precisa de uma fonte de radiação, emitindo radiação, energia ali para o meu elétron saltar de banda e emitir luz, como a gente já estudou, aqui na quimioluminescência, a emissão de luz, ela ocorre sem emissão de calor, ou seja,
Aqui não precisa ter fonte de radiação, ocorre aqui, em consequência, uma reação química à minha emissão de luz. Então, por exemplo, eu coloquei para vocês aqui dois exemplos muito bons, que são aquelas pulseirinhas de festa e o reagente luminol. Primeiramente, o reagente luminol é aquele reagente usado por peritos criminais para detectar sangue em cenas de crime. No sangue tem o ferro, certo? Na composição do sangue. O ferro, ele ativa o princípio ativo do luminol, e aí a gente tem essa luz azulada que a gente pode ver. E essas pulseirinhas de festas, elas têm um reagente químico no seu interior, e dentro delas tem uns vidrinhos com outro reagente químico. Quando a gente amassa essa pulseirinha, quebra o vidrinho, os dois reagentes químicos se misturam, e a gente tem a emissão de luz também, mesmo princípio. Então, é assim que acontece a quimiluminescência. Ela é diferente das outras duas, e ela ocorre a partir de uma reação química, sem a emissão de luz ocorre aqui sem a emissão de calor, ok? E, por fim, a gente tem a bioluminescência, que é um processo que acontece, né, na natureza, normalmente nos insetos, em outros organismos vivos, é um processo um pouco mais orgânico, e é um processo onde as próprias reações químicas que acontecem dentro do corpo do inseto ou do organismo vivo vão gerar luz de alguma forma, certo? Esse tipo de luminescência, ela tem uma característica um pouquinho mais homoplástica, perdão. Ou seja, ela surgiu independente das eras, da história evolutiva. Faz muito tempo que ela já está aí. As criaturas abissais mesmo são um exemplo para poder nos comprovar isso, né? E ela também é um tipo de emissão que ocorre muito mais em animais invertebrados, ou seja, os insetos e alguns peixes e tudo mais, ok? Então, aqui, por exemplo, o vagalume é o exemplo mais claro de reação de bioluminescência. E aquelas ondas que as algas que tem ali naquela água fazem com que aquelas ondas brilham e tudo mais, que vocês já devem ter visto em algum lugar por aí. Então, gente, são esses os 4 tipos de luminescência que a gente tem aí existentes, né? Bom, para poder explicar de uma forma mais legal essa luminescência, de mais didática, o SEIC, onde eu trabalho, a gente inventou um material chamado a caixa escura. Esse material é justamente poder explicar os 4 tipos de luminescência e demais assuntos que podem ser linkados a este através de um material didático legal, bonito, instigante, né? Então, o que é um material didático, de fato? Ele é um material que deve servir como facilitador, né? Ele deve instigar o aluno, atiçar sua curiosidade científica, fazer o aluno querer aprender mais, a tirar foto daquele material, a gostar da matéria, certo? Em vez de ser algo que faça um bloqueio naquele aluno, que torne mais difícil as coisas, né? Esse material aqui, ele é de fácil custeio e acesso, ele é muito fácil de produzir. Nosso primeiro protótipo foi numa caixa de papelão, nem era de madeira como nessa foto. Ela também trabalha assuntos além dos conceitos da luminescência. Eu posso trabalhar, por exemplo, modelos atômicos também com essa caixa. Por quê? Porque eu estou falando de transição eletrônica, volto ali para o modelo de Rutherford-Bohr, e eu posso trabalhar também em estrutura eletrônica com esse material. Então, assim, tem uma gama vasta de opções que eu posso usar esse material para poder trabalhar, e eu sei que empresta esse material para o professor ou aluno que quiser utilizá-lo em uma aula ou uma experiência, a gente está sempre lá para isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, nosso Instagram, @SeikiUSP. A gente espera o contato de vocês e tenham todos uma boa feira. Tchau, tchau, gente.